Boa noite aos senhores vereadores, boa noite à vereadora, ao público e à imprensa presente. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Solicito ao servidor Maurício da Cruz para que faça a leitura da sessão da última sessão ordinária. Senhoras e senhores vereadores, público e imprensa, boa noite. Leitura da ata da sessão ordinária de número 6 de 2021, do primeiro período ordinário, primeira sessão legislativa, 15ª legislatura da Câmara Municipal de Piém, em 9 de março de 2021, sob a presidência do senhor Eduardo Pires Ferreira. Aos 9 dias do mês de março de 2021, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piém, Estado do Paraná, realizou-se a 6ª sessão ordinária do período, estando presentes o vereador Eduardo Pires Ferreira, senhores vereadores Gilmar da Rosa, Manuel Valdir Taborda, Joelcio Buba, Dorivaldo Hitzmann, Almir Pedro Milk, Altevir Antônio Minikowski, Clever Bey e a vereadora Ciandra Cordeiro de Oliveira. E, por determinação do primeiro secretário, o presidente designou o servidor Maurício da Cruz para a leitura dos trabalhos da sessão. Havendo quórum regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a seguinte ordem do dia. Leitura da ata da sessão anterior, que uma vez lida foi aprovada e assinada por todos. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 82 de 2021 da Prefeitura Municipal de Piém, em resposta ao ofício número 11 e o ofício número 76 de 2021 da Prefeitura Municipal de Piém, em resposta ao ofício número 14 de 2021. Ofício número 88 de 2021 da Prefeitura Municipal de Piém, em resposta à indicação de número 22 de 2021. Ofício de número 87 de 2021 da Prefeitura Municipal de Piém, em resposta à indicação de número 15 de 2021. Ofício de número 91 de 2021 da Prefeitura Municipal de Piém, em resposta à indicação 18 de 2021. Leitura, discussão e votação da indicação de número 27 de 2021, de autoria do vereador Almir Pedro Milk, que após lida e discutida foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação da indicação do número 28 de 2021, de autoria do vereador Gilmar da Rosa, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura, discussão e votação do requerimento de número 5 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Pires Ferreira, que após lida e discutido foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra a vereadora Ciandra Cordeiro de Oliveira, qual fez a leitura de um requerimento encaminhado diretamente ao Poder Executivo Municipal, referente à adesão ao convênio para que possam vir a ser compradas vacinas ao enfrentamento da Covid-19, de forma independentemente pelo município. Pontua sobre a reunião que tiveram com o Poder Executivo, conjuntamente em que a Secretaria de Agricultura passou todas as ações que vêm sendo desenvolvidas. Por fim, comenta que, em conversa com o secretário de Administração e Finanças, o mesmo aponta que estão trabalhando para o reajuste salarial dos funcionários públicos, assim como também ao reajuste do Vale Alimentação. O vereador Almir Pedro Milk agradece ao Poder Executivo e à Secretaria de Agricultura pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. O vereador Joelcio Buba parabenizou o Poder Executivo pela reunião junto à Secretaria de Agricultura e pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no município. O vereador Manuel Valdir Taborda parabenizou o Poder Executivo pela reunião junto à Secretaria de Agricultura. O vereador Gilmar da Rosa parabenizou a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de Saúde pela transparência nos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. E solicita o encaminhamento de um ofício à Polícia Militar devido aos frequentes furtos que vêm acontecendo na comunidade de Trigolândia. Por fim, relata que, em conversa com a secretária de Assistência Social, a mesma envia um convite a todos que tiverem interesse em participar das atividades de ginástica realizada no CAMU. As atividades quais serão retomadas em breve. O vereador Clever Bey parabenizou o Poder Executivo pela reunião junto à Secretaria de Agricultura. O vereador Dorivaldo Hitzmann também parabenizou o Poder Executivo pela reunião junto à Secretaria de Agricultura e, por fim, solicita o envio de um ofício ao Poder Executivo em agradecimento às Secretarias de Saúde, Agricultura e de Obras pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. O vereador Altevir Antônio Minikowski parabeniza toda a vereança e equipe do Poder Legislativo pelo trabalho em conjunto e em prol das melhorias ao município.
O senhor presidente parabeniza toda a equipe do Legislativo pela participação na reunião do Executivo junto à Secretaria de Agricultura. Parabeniza o Poder Executivo Municipal pela transparência nos trabalhos. Nada mais havendo sido tratado, o senhor presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 16 de março de 2021, às 19 horas. Suyan Cauane Rocha, servidora no cargo de assessora parlamentar, por determinação do primeiro secretário, lavrou esta ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a ata. Solicito ao servidor Maurício da Cruz para que faça a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, sem correspondências para a sessão. Leitura, discussão e votação da indicação número 029/2021, de autoria do vereador Gilmar da Rosa. Indicação número 029 de 2021. Senhor presidente, o vereador que subscreve a presente indicação vem, por meio desta, solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, analise a viabilidade de construir uma lombada com padrões aprovados pelos órgãos competentes em Trigolândia, na Avenida Caiobá, em frente ao posto de combustíveis. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, visto que no referido local há um grande número de veículos trafegando e a instalação de uma lombada visa garantir a segurança dos pedestres que por ali circulam. E dessa forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício à população, o vereador que subscreve pugna pelo acolhimento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 8 de março de 2021, vereador Gilmar da Rosa. A indicação está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juma. Boa noite aos vereadores, à vereadora, ao público presente, à imprensa. Hein? Então, essa lombada ali, até o pessoal mesmo que frequenta o posto ali, autopeça ali, e borracharia, e as residências que tem do outro lado do posto também tem uma saída ali. E ali é um fluxo que o pessoal de moto, carro, sabe, passa em alta velocidade e já deu vários acidentes ali. E vem me cobrando isso aí. Precisava do apoio dos vereadores, se pudesse ajudar, não? Seria isso aí. Presidente. Com a palavra, o vereador Clever. Concordo. Boa noite, vereadores, vereador e público imprensa. Concordo com a indicação do Gilmar, que ali é de grande importância, né? Vem de baixo, vem queimando, quem desce de cima também, né? Quem sai do posto sempre sai meio lento ali, né? Tem bastante conveniência ali, é de grande importância essa lombada ali. Né? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Almir. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, imprensa, público presente, vereador lá também participando aí. O Juma tem razão ali naquela avenida ali de pedir uma lombada, porque eu já atendi vários acidentes ali junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros lá. É um lugar que o pessoal trafega bastante, né, porque é um distrito que nós temos no município, e muitas pessoas não obedecem a velocidade ali naquele local. E lá embaixo tem aquela lombadinha ali, mas geralmente o pessoal desvia ela ali ainda. E naquela lateral, né, tem uma meia lombada ao contrário ali, que é o que geralmente causa acidente. Acaba saindo fora da pista, porque ali tem uma curva grande também, e é o que acaba dando acidente. Então, uma boa indicação aí, sou a favor da indicação do Juma. A indicação está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação de número 029 de 2021. Leitura, discussão e votação da indicação de número 030 de 2021, de autoria do vereador Dorivaldo Ritzmann. Indicação número 30 de 2021. Senhor presidente, o vereador que subscreve a presente indicação vem, por meio dessa, solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente,
realize as providências necessárias para que na estrada principal do Quissé ao Campo Novo, antes da Serrinha, seja realizada uma obra de alargamento da ponte de madeira. Justificativa. O pedido de realização de obras se faz necessário, visto que os moradores da região estão solicitando providências, pois atualmente não é possível passar na ponte com uma colheitadeira, e esta região é de grande importância para os trabalhos agrícolas e escoamento da produção. Tal obra irá ajudar muitas famílias da região, e entre elas as famílias de Jocildo Ludvinski, Marino Ludvinski, Silvério Ludvinski, Soleni Ludvinski e Miguel Ludvinski. Desta forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício à população, o vereador que subscreve pugna pela aprovação do plenário desta Casa e posterior acolhimento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 15 de março de 2021, vereador Dorivaldo Hitzmann. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dorivaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite ao público de casa e ao público presente. Essa ponte ali, além dessas famílias citadas ali, tem mais famílias que utilizam. E nesse momento, por ela ser muito estreita, o pessoal não está conseguindo passar com uma colheitadeira. E semana que vem o pessoal começa a colher soja, milho, então está bem difícil ali. Então peço o apoio dos senhores vereadores para que aprovem essa obra. Seria isso. A indicação está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação de número 030/2021. Leitura, discussão e votação da indicação número 031/2021, de autoria do vereador Dorivaldo Hitzmann. Indicação número 031/2021. Senhor presidente, o vereador que subscreve a presente indicação vem, por meio desta, solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, realize as providências necessárias para que na estrada Quissé, Poço Frio dos Moreiras, seja realizada a troca dos tubos, manilhas do bueiro por um calibre ou espessura maior. O ponto de referência do bueiro para a localização fica perto da residência da família Gaspar Libel. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, visto que, no referido local, atualmente o bueiro não consegue coletar toda a água em dias de chuva muito forte. Como consequência, as águas transbordam e invadem a região, impedindo a locomoção de pessoas e também dos veículos. Portanto, é uma medida importante que vai aperfeiçoar o sistema de escoamento e vai ajudar muitas famílias residentes na região. E desta forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício à população, o vereador que subscreve a presente pugna pelo acolhimento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 15 de março de 2021, vereador Dorivaldo Hitzmann. A indicação está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Valdir. É justamente sobre isso que eu queria falar. Faz mais de 20 anos nós fizemos esse trecho lá, e está aguentando até hoje os tubos que foi colocado, mas foi depois Frio dos Moreiras a Gramados. E a estrada ficou 20 e poucos anos lá, que foi só passado a patrola e conservado. Foi feito muito bem aquela época, né? Uma base boa, bastante pedra e aguentou. É isso aí. Obrigado. A indicação está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação do número 031 de 2021. Leitura, discussão e votação da indicação do número 032 de 2021, de autoria do vereador Dorivaldo Hitzmann. Indicação do número 032 de 2021. Senhor presidente, o vereador que subscreve a presente indicação vem, por meio desta, solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, realize as providências necessárias para que na estrada Campina dos Crispins, em Queimados, seja realizada a manutenção da entrada que dá acesso e saída à família do senhor Zeno Chons. Justificativa.
A presente indicação se faz necessária, visto que no referido local, atualmente com as recentes chuvas fortes, a família não consegue sair de casa, estando, portanto, impedidos de transitar pelo local devido às más condições. Solicita-se que o serviço seja de patrulhamento e ensaibramento para a recuperação da passagem. E dessa forma, para entender que tal indicação será de efetivo benefício, o vereador que subscreve a presente pugna pelo acolhimento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, em 15 de março de 2021, vereador Dorivaldo Ritzmann. A indicação está em discussão. Senhor presidente. A palavra, vereador Dori. Essa entrada ali é realmente bastante íngreme, né? Bastante forte. Então, com as chuvas que aconteceram, realmente ele está numa situação difícil lá e não consegue, a família toda não consegue sair trabalhar, ou se precisar um socorro médico, alguma coisa, está difícil. É porque é uma subida muito forte mesmo, quem conhece lá sabe. Então, peço o apoio dos senhores vereadores. A indicação está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação número 032/2021. Leitura e apresentação do projeto de lei número 003/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Leitura da mensagem número 003/2021, referente ao projeto de lei número 003/2021. A Câmara Municipal. Senhor Presidente, senhora e senhores vereadores. Com o presente, tenho o dever de encaminhar a apreciação desse Poder Legislativo o projeto de lei de número 003/2021, que altera a redação da Lei 965, de 17 de outubro de 2007. A referida lei dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos órgãos da administração direta do Poder Executivo Municipal. O artigo 13 da Lei 965 de 2007 assim dispõe. Artigo 13. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá, inciso 1, receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. Inciso 2, ser novamente contratado com fundamento nessa lei antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior. Parágrafo único. A inobservância do disposto nesse artigo importará em nulidade do contrato sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Pela presente propositura, a redação do artigo 13 passará a ter a seguinte. Artigo 13. A pessoa contratada nos termos desta lei não poderá, inciso 1, receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. Inciso 2. Ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes de 24 meses do encerramento do último contrato, excetuando-se esta vedação quando a pretensa contratação tiver por objetivo a prestação de serviços públicos essenciais à população, apenas quando em meio a situações extraordinárias de calamidade pública, desde que a mesma determinante para impossibilitar a realização de concurso de provas e títulos. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará em nulidade do contrato sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Esclarece que a regra no âmbito da administração pública é o ingresso no serviço público de candidatos aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. As exceções à regra do concurso público são os cargos de provimento em comissão, artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, e a contratação temporária de excepcional interesse público, artigo 37, inciso 9 da Constituição. Ressalta-se que a lei que trata da contratação temporária por excepcional interesse público deve limitar as hipóteses dessa contratação, de modo a não ensejar a situação fraudadora da obrigatoriedade do concurso público, sendo que a contratação deverá ser obrigatoriamente a termo e delimitado no tempo.
Deste modo, a previsão legal de um lapso temporal razoável entre a contratação e outra do mesmo agente é de suma importância para que a contratação temporária por excepcional interesse público não venha a ser utilizada como instrumento de burla à regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público para provimento de cargos públicos. Outro sim, a modificação da presente lei visa excepcionar o laço temporal entre uma contratação e outra do mesmo agente apenas nos casos que visam atender situação de calamidade pública ou outras situações extraordinárias e imprevisíveis, e tão somente pelo período de tempo em que se estenderem os efeitos dessas anormalidades sobre a administração municipal. Tal previsão excepcional visa dar segurança jurídica à contratação, agilidade no atendimento de situações urgentes e garantia de atendimento à população em situações graves, em que haja demanda de pessoal, como, por exemplo, no combate e enfrentamento de pandemias, endemias, desastres naturais, situações em que não haja condições de segurança sanitária ou tempo hábil para a realização de concurso público ou outro meio burocrático de contratação. Contando com a costumeira compreensão dos nobres membros desta Câmara Municipal, conto com a aprovação da proposição anexa e aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal, no dia 22 de fevereiro de 2021, Prefeito Municipal Maicon Groskopf. Projeto de Lei número 003, de 22 de fevereiro de 2021. Súmula. Altera o inciso 2 do artigo 13 da Lei nº 965, de 17 de outubro de 2007, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos órgãos da administração direta do Poder Executivo Municipal. A Câmara Municipal de Piém, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 2 do artigo 13 da Lei 965, de 17 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2 do artigo 13. Ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes de 24 meses do encerramento do último contrato, excetuando-se essa vedação quando a pretensa contratação de pessoal tiver por objetivo a prestação de serviços públicos essenciais à população, e apenas quando se der em meio a situações extraordinárias de reconhecida calamidade pública, quando esta for determinante para impedir a realização de concurso de provas e títulos. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Piém, Paraná, fevereiro de 2021, Prefeito Municipal Maicon Groskopf. Leitura e apresentação do projeto de lei número 004/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem de número 004/2021, referente ao projeto de lei 004 de 2021. A Câmara Municipal, senhora e senhores vereadores. Com o presente, tenho o dever de encaminhar a apreciação desse Poder Legislativo o projeto de lei número 004 de 2021, que implanta o serviço de inspeção municipal em produtos de origem animal e derivados. O serviço de inspeção municipal torna obrigatória a prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal produzidos no município e destinados ao consumo humano dentro dos limites de sua área geográfica. Assim, o serviço de inspeção municipal visa assegurar ao consumidor de produtos com garantia e de que o produto foi produzido dentro das normas higiênico-sanitárias satisfatórias. Desta forma, garante à população a qualidade dos produtos de origem animal produzidos e comercializados no município. Com a presente lei, ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização os animais de todas as espécies destinadas ao abate, seus produtos e subprodutos e matérias-primas, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, o mel e seus derivados. Contando com a costumeira compreensão dos nobres membros desta Câmara Municipal, conto com a aprovação da proposição em anexo e aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal, 8 de março de 2021, Prefeito Municipal Maicon Groskopf.
Leitura do projeto de número 004, de 8 de março de 2021. Súmula. Implanta o serviço de inspeção municipal em produtos de origem animal. SIM-POA. A Câmara Municipal de Piém, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Do Serviço de Inspeção Municipal em Produtos de Origem Animal. SIM-POA. Artigo 1º. Fica implantado o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, com a sigla SIM-POA, tornando obrigatório nesse serviço o registro dos alimentos de origem animal e derivados, produzidos no município de Piém e destinados ao consumo humano nos limites de sua área geográfica. Artigo 2º. O Serviço de Inspeção Municipal em Produtos de Origem Animal será composto pelos seguintes membros. Inciso 1, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Inciso 2, responsável técnico. Inciso 3, técnico agropecuário. Parágrafo 1º. O responsável técnico deverá ter formação em medicina veterinária e registro no conselho de classe. Parágrafo 2º. O técnico agropecuário auxiliará na inspeção realizada pelo responsável técnico. Artigo 3º. Fica obrigado à prévia fiscalização pelo Serviço de Inspeção Municipal em Produtos de Origem Animal, sob o ponto de vista sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam preparados, manipulados, recebidos, acondicionados em trânsito nos estabelecimentos industriais ou comerciais do município de Piém. Parágrafo único. Os estabelecimentos que produzem matéria-prima preparam, manipulam, industrializam, armazenam, transportam produtos de origem animal, somente poderão funcionar mediante prévio registro na forma desta lei. Artigo 4º. O registro das pessoas físicas ou jurídicas no cadastro de inspeção e fiscalização municipal dar-se-á por meio de requerimento protocolado junto ao sistema de protocolos da Prefeitura Municipal de Piém, Paraná. Artigo 5º. O Serviço de Inspeção Municipal em Produtos de Origem Animal será coordenado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, cabendo à Secretaria. Inciso 1. Regulamentar e normatizar através de normas técnicas específicas de cada segmento. A linha A. A implantação, construção, reformas, aparelhamento, reaparelhamento dos estabelecimentos destinados à obtenção de matéria-prima, industrialização e beneficiamento de todos os produtos alimentares e de origem animal. A linha B. O transporte de produtos alimentares in natura, fiscalizados por esta lei, industrializados ou beneficiados. A linha C. A embalagem e a rotulagem de produtos alimentares. Inciso 2. Promover o registro dos estabelecimentos referidos na linha A do inciso 1 deste artigo e da embalagem e rotulagem dos produtos alimentares. Inciso 3. Fiscalizar o cumprimento das normas e regulamentos decorrentes desta lei. Inciso 4. Realizar inspeções sanitárias programadas ou especiais em todos os estabelecimentos e ou fases da cadeia alimentar. Produção, beneficiamento, armazenamento, transporte, industrialização, utilização e consumo de alimentos, considerando-se suas interações com o meio ambiente, o homem e o seu contexto socioeconômico. Inciso 5. Aplicar nas inspeções sanitárias a metodologia sistemática de identificação, avaliação e controle de perigos de contaminação dos alimentos, conhecida como um Sistema de Análise de Perigos em Pontos Críticos de Controle, APPCC. Inciso 6. Realizar a coleta de amostra de alimentos em qualquer fase da cadeia alimentar para análise em laboratório oficial, sempre que se faça necessário para verificar a qualidade dos alimentos. Inciso 7. Registrar e conceder o certificado de registro de alimentos com a numeração aprovada e com os carimbos oficiais padronizados, de acordo com os requisitos previstos nesta lei. Inciso 8. Cancelar o registro a qualquer tempo, sempre que se faça necessário, quando não forem cumpridos os requisitos previstos nesta lei e suas normas regulamentadoras. Artigo 6º. Não será registrado o estabelecimento destinado à produção de alimentos para consumo humano, quando situado nas proximidades de outro estabelecimento comercial ou industrial, que, por sua natureza, possa causar contaminação ou qualquer tipo de dano ao alimento fiscalizado por essa lei. Parágrafo único.
Não serão registrados estabelecimentos de abate localizados em área urbana. Artigo 7º. O certificado de registro será emitido em modelo padronizado e assinado pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente e responsável técnico do SIMPOA. Artigo 8º. O registro terá validade enquanto o produto ou o local de produção respeitar o disposto na legislação sanitária vigente, devendo o certificado de registro ser renovado anualmente. Artigo 9º. Estão sujeitos à obrigatoriedade do registro todos os estabelecimentos que abatam, produzam matéria-prima, manipulem, beneficiem, preparem, embalem, transformem, envasem, acondicionem, depositem e industrializem alimentos de origem animal no município de Piém, conforme a classificação estabelecida por esta lei, e que não possuem registro de serviços de inspeção federal ou estadual. Artigo 10º. Os produtos classificam-se em: inciso 1, alimentos processados, que são aqueles que apresentam sob a forma diferente da in natura, através do preparo com adição de ingredientes ou aditivos ou processos físicos de cozimento, congelamento ou salga. Inciso 2, alimentos de origem animal. Parágrafo 1º. Os alimentos de origem animal dividem-se em: inciso 1, estabelecimentos de carnes e derivados, compreendendo a linha A, abatedouros, que são os estabelecimentos dotados de instalações com refrigeração para abate de animais de qualquer espécie, visando ao fornecimento de carne in natura para açougues. Inciso B, a linha B, abatedouros frigoríficos. São os estabelecimentos para abate de animais de qualquer espécie, mas já dotados de equipamentos para frigorificação de produtos com ou sem dependências industriais. A linha C, estabelecimentos industriais, que são os estabelecimentos destinados à transformação de matéria-prima para a elaboração de produtos cárneos destinados ao consumo humano ou animal, incluindo-se as charqueadas, fábricas de produtos suínos, fábricas de produtos gordurosos, fábricas de produtos não comestíveis e outras. A linha D, entrepostos de carnes e derivados, que são os estabelecimentos destinados ao recebimento, guarda, conservação, acondicionamento e distribuição de carnes frescas ou frigorificadas das diversas espécies de animais. Inciso 2. Estabelecimentos de pescados e derivados, compreendendo a linha A, entrepostos de pescados e derivados, que são os estabelecimentos dotados de dependências e instalações adequadas ao recebimento, manipulação, frigorificação, distribuição e comércio de pescados. A linha B, estabelecimentos industriais, são os estabelecimentos dotados de dependências, instalações e equipamentos adequados ao recebimento e industrialização de pescados por qualquer forma. Inciso 3. Estabelecimentos de leite e derivados, compreendendo propriedades rurais, que são os estabelecimentos destinados à produção de leite e seus derivados, obedecendo às normas específicas para cada tipo de produto. A linha B, entrepostos de leite e derivados, que são os estabelecimentos destinados ao recebimento, resfriamento, transvase, concentração, acidificação, desnate, coagulação de leite, do creme e de outras matérias-primas para depósito por curto tempo e posterior transporte para a indústria. A linha C, estabelecimentos industriais, que são os estabelecimentos destinados ao recebimento de leite e seus derivados para beneficiamento, manipulação, conservação, fabricação, maturação, embalagem, acondicionamento, rotulagem e expedição, incluindo-se as usinas de beneficiamento e fábricas de laticínios. Inciso 4. Estabelecimentos de mel e cera de abelhas, compreendendo a linha A, apiário, conjunto de colmeias, materiais e equipamentos destinados ao manejo das abelhas e à produção de mel, cera, própolis, pólen, geleia real e outros. A linha B, casas de mel, que são os estabelecimentos onde se recebe a produção dos apiários, destinados ao procedimento de extração, centrifugação, filtração,
decantação, classificação e industrialização de mel e seus derivados. Inciso 5. Estabelecimentos de ovos e derivados, compreendendo a linha A, granjas avícolas, que são os estabelecimentos destinados à produção de ovos que fazem comercialização direta ou indireta de seus produtos. A linha B, estabelecimentos industriais, são os estabelecimentos destinados ao recebimento e à industrialização de ovos. A linha C, entrepostos de ovos, que são estabelecimentos destinados ao recebimento, classificação, acondicionamento, identificação e distribuição de ovos in natura. Parágrafo 2º. Alimentos in natura são aqueles que, destituídos de suas porções não comestíveis e ou higienizados, são destinados ao consumo sob suas formas primitivas, sem adição de substâncias e ou ingredientes e sem passarem por processos que modifiquem suas condições naturais, ou seja, que não sofreram processamento. Artigo 11. Para a concessão do Registro Municipal de Alimentos, os estabelecimentos deverão elaborar manual de boas práticas de fabricação e estabelecer padrões de identidade e qualidade, para o que deverão ter um responsável técnico pelas práticas utilizadas no local de produção. O manual de boas práticas de fabricação e os PIQs poderão ser elaborados individualmente ou em conjunto com as associações de produtores da mesma categoria, obedecendo ao disposto na Resolução RDC 216, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviço de Alimentação, emitida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Parágrafo único. As propostas de boas práticas deverão ser apresentadas ao Serviço de Inspeção Municipal em conjunto com as propostas de padrões de identidade e qualidade no momento do registro e do pedido de registro para análise e aprovação do SIM-POA. Artigo 12. Para os produtos de origem animal, é obrigatória a prévia inspeção pelo responsável técnico do SIM-POA e pela vigilância sanitária. Parágrafo 1º. A inspeção em que se trata o artigo será exercida em caráter periódico ou permanente pelo responsável técnico, tendo apoio, quando necessário, da vigilância sanitária. Parágrafo 2º. Todos os locais deverão ter um responsável pelas técnicas utilizadas, sendo que propriedades produtoras de leite, granjas e de ovos, abatedouros e outros locais que necessitem de controle de sanidade animal, o profissional responsável deverá ser o médico veterinário ou profissional equivalente. Artigo 13. O pedido de registro no Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, será requerido e protocolado junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ou endereçado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, contendo em 2 vias, instruindo-se o processo com os seguintes documentos. Inciso 1. Requerimento assinado pelo representante legal ou procurador com poderes para tanto. Inciso 2. Cópia do RG e CPF, quando a empresa de todos os sócios. Inciso 3. Quando empresa, cópia de documentos de constituição da firma, sendo contrato social e cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ. Inciso 4. Cópia do CAD-PRO, para o caso de ser agricultor. Inciso 5. Cópias das plantas baixas de cortes e fachadas com layout de instalações e equipamentos, no caso de produtos de construção ou reforma de estabelecimentos industriais. Inciso 6. Quando exigido pela legislação, licença prévia do Instituto de Água e Terra do Paraná, o IAT. Inciso 7. Dizeres de rotulagem dos produtos a serem registrados. Parágrafo único. Além das documentações anteriormente relacionadas, os estabelecimentos deverão estar em conformidade com o item 2.11 do anexo da Resolução da Diretoria Colegiada RDC 216, de 15 de setembro de 2004, a qual dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, emitida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devendo adotar sob responsabilidade técnica as suas próprias boas práticas de produção ou prestação de serviços, seus programas de qualidade e atender aos padrões de identidade e qualidade para produtos e serviços na área de alimentos. Artigo 14. Depois de protocolado, o pedido de registro será encaminhado para análise técnica e inspeção da equipe do SIM-POA. Artigo 15.
verificado que o pedido e o local de produção estão em conforme com as normas técnicas e a legislação sanitária pertinente, o serviço emitirá a autorização do registro e emitirá o certificado de registro num prazo máximo de 30 dias. Artigo 16. As análises prévias de controle referidas no inciso 6 do artigo 5º implicarão no pagamento de taxa de análise pelo fabricante ao laboratório oficial ou credenciado pela rede oficial a que se realizar. Parágrafo único. O município poderá subsidiar parcialmente ou totalmente as análises laboratoriais para os produtores da agricultura familiar que não tiverem condições financeiras de efetuar o pagamento da taxa ao laboratório. Artigo 17. Os produtos aprovados deverão conter a marca oficial do Serviço de Inspeção Municipal, a ser colocada nos rótulos dos produtos, devendo obedecer à descrição, forma, dizeres, tipos e corpo de letras, respeitando a dimensão e modelo abaixo fixado. Inciso 1. Forma, retangular. Inciso 2. Dizeres. Dados do produtor ou empresa produtora, CNPJ ou cadastro de produtor rural. Endereço, telefone, informações nutricionais, ingredientes do produto, data de fabricação e validade do produto, peso líquido, formas de conservação do produto e demais dizeres de rotulagem estabelecido por legislação vigente, com o número de registro no SINPOA acompanhado com a letra da linha de produção ou de produtos, com a palavra inspecionado, colocado horizontalmente no centro, e município de Piém, Paraná, acompanhado a linha superior, e SINPOA, acompanhado na linha inferior do retângulo, conforme descrito abaixo. A linha A, dimensões. Os rótulos devem ser proporcionais ao tamanho da embalagem dos produtos, ocupando no mínimo 15% do tamanho da embalagem, devendo ser colocado em lugar visível ao consumidor. Parágrafo 1º. A sigla SINPOA traduz Serviço de Inspeção Municipal em Produtos de Origem Animal. Parágrafo 2º. Os números de registro correspondentes aos produtos serão fornecidos pelo SINPOA. Artigo 18. Todos os produtos de origem animal e seus derivados entregues ao comércio ou ao consumidor devem se estar identificados por meio de rótulo. Artigo 19. Para fins desta lei, entende-se por rótulo ou rotulagem toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja descrita, impressa, estampada, gravada em relevo, litografada ou colada ou gravada a fogo sobre a matéria-prima ou na embalagem dos produtos de origem animal destinado ao comércio com vistas à identificação. Artigo 20. Para efeito de identificação da classificação dos estabelecimentos de produtos de origem animal na rotulagem, fica determinada a seguinte nomenclatura. Inciso 1, a letra A, para abatedouros e aves e coelhos. Inciso 2, letra EC, para entrepostos de carne e seus derivados. Inciso 3, letra EF, para distribuidores e entrepostos de frios. Letra EI, para estabelecimentos industriais. Letra F, para abatedouros de bovídeos, equídeos, suínos, ovinos, caprinos e animais silvestres. Letra FC, para fábricas de conservas. Letra L, para estabelecimentos de leite e derivados. Letra M, para estabelecimentos de mel e derivados. Letra O, para estabelecimentos de ovos e derivados. Letra P, para estabelecimentos de pescados e derivados. E letra SM, para estabelecimentos supermercadistas e autosserviços. Artigo 21. A tabela contendo as demais informações sobre a nomenclatura utilizada nos produtos de origem animal será disponibilizada no anexo 1 desta lei. Artigo 22. As propriedades produtoras de leite, queijo e nata deverão ter assistência médica veterinária e que realizará o controle de saúde dos animais, devendo efetuar exame de tuberculose e brucelose de 6 em 6 meses, vacinação contra a febre aftosa, vacinação de fêmeas contra a brucelose, controle de mastite e controle de ectoendoparasitas. Artigo 23. Os animais destinados para a produção de carne
devem chegar aos abatedouros com atestado de vacinação contra a febre aftosa. Artigo 24. Todos os locais de produção de alimentos de origem animal deverão conter um responsável pelas técnicas de produção ou prestação de serviços que ela compete. Inciso 1. Adotar programa de controle sanitário. Inciso 2. Realizar controle de qualidade de matérias-primas de produção. Inciso 3. Elaborar e implementar as boas práticas de produção ou prestação de serviços no local. Inciso 4. Elaborar e implementar rotinas de limpeza e sanitização. Inciso 5. Treinar e supervisionar os manipuladores em higiene de alimentos para a proteção destes, através da aplicação das boas práticas. Inciso 6. Avaliar todas as operações de processamento pelo sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle. Inciso 7. Intervir sempre que necessário, através da adoção ou substituição de medidas de controle, para garantir a identidade e qualidade de produtos e processos de industrialização. Artigo 25. As autoridades de saúde pública, em sua função de vigilância sanitária de alimentos nos centros de consumo, devem comunicar ao SINPOA os resultados para análise de rotinas fiscais que se realizarem, se nos mesmos resultar apreensão ou condenação dos produtos, subprodutos ou matérias-primas de origem animal. Artigo 26. Todos os produtos de origem animal têm trânsito pelas estradas municipais, com destino de entrega para fins de comercialização dentro do município de Piém, Paraná, devendo estar devidamente embalados, acondicionados e rotulados, conforme prevê esta lei, podendo ser inspecionados pela equipe do SINPOA, bem como pelos estabelecimentos de destino. Artigo 27. O transporte de produtos de origem animal deve ser feito em veículos apropriados, tanto ao tipo de produto a ser transportado, como a sua perfeita conservação e acompanhado do certificado sanitário, excluindo-se o leite e a granel. Parágrafo 1º. Não podem ser transportados, com os produtos em que se trata o caput deste artigo, os produtos ou mercadorias de outra natureza. Parágrafo 2º. Para o transporte a que se refere este artigo, os produtos devem ser acondicionados higienicamente em recipiente adequado, independente de sua embalagem individual ou coletiva. Parágrafo 3º. Os produtos somente poderão ser distribuídos e expostos ao consumo devidamente identificados através dos rótulos e conservados adequadamente. Artigo 28. Os produtores rurais ou funcionários dos estabelecimentos deverão ainda atender às seguintes exigências: possuir atestado de saúde emitido nos últimos 12 meses para manipulação de alimentos. Inciso 2. Não ter adornos nas mãos ou pulsos. Inciso 3. Não apresentar sintomas ou afecções de doenças infecciosas, abscesso ou supurações cutâneas e queimaduras. Inciso 4. Não cuspir, fumar ou realizar qualquer ato físico que, de alguma maneira, possa contaminar o alimento. Inciso 5. Manter rigorosa higiene pessoal. Artigo 29. Ficam os proprietários ou representantes legais dos estabelecimentos de que trata a presente lei obrigados a cumprir e fazer cumprir todas as exigências nela contidas. Inciso 2. Fornecer, quando necessário ou solicitado, o material adequado e suficiente para a execução dos trabalhos de inspeção e análise. Inciso 3. Fornecer, quando for o caso, pessoal auxiliar habilitado e suficiente para ficar à disposição do SINPOA. Inciso 4. Possuir responsável técnico habilitado, quando for o caso. Inciso 5. Acatar todas as determinações da inspeção sanitária quando ao destino dos produtos condenados. Inciso 6. Manter e conservar o estabelecimento em acordo com as normas dessa lei. Inciso 7. Submeter à inspeção sanitária, sempre que necessário, qualquer matéria-prima ou produto industrializado. Inciso 8. Substituir no prazo máximo de 30 dias o responsável técnico que eventualmente se desligar do estabelecimento. Parágrafo único. Os casos omissos no presente artigo serão resolvidos pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Capítulo 2 das penalidades. Artigo 30. As infrações a esta lei serão punidas administrativamente, não eximindo o infrator da responsabilidade civil e criminal. Parágrafo único. Havendo indícios de infração constituir crime ou contravenção, o serviço SINPOA deverá comunicar ao órgão policial ou à autoridade competente. Artigo 31.
Para imposição de pena e sua gradação, a autoridade administrativa competente deverá considerar: inciso 1, as circunstâncias atenuantes e agravantes; inciso 2, a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências à saúde ou à economia pública; inciso 3, a clandestinidade da atividade e as condições higiênicas, sanitárias e tecnológicas dos produtos; inciso 4, os antecedentes e a conduta do infrator quanto à observância das normas sanitárias. Artigo 32. São circunstâncias atenuantes: inciso 1, a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; inciso 2, a equivocada compreensão da norma sanitária, admitida como excusável por patente a incapacidade do agente entender o caráter ilícito do fato; inciso 3, ter o infrator sofrido coação a que não podia resistir à prática do ato; inciso 4, o infrator, por espontânea vontade, imediatamente ter procurado reparar ou minorar as consequências do ato lesivo à saúde ou à economia pública. Inciso 5, ser o infrator primário e a falta cometida leve ou moderada. Artigo 36. São circunstâncias agravantes: ser o infrator reincidente e ter o infrator cometido a infração para obter qualquer vantagem decorrente da comercialização e consumo humano do material ou produto contrário à legislação sanitária. Inciso 3, ter o infrator coagido outrem à execução material da infração. Inciso 4, ter a infração consequência calamitosa à saúde ou à economia pública. Inciso 5, se tendo comprovado o conhecimento da irregularidade ou do ato lesivo à saúde ou à economia pública, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada e tendente a evitá-lo ou minorá-lo. Inciso 6. Ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má-fé, utilizado desse artifício, simulação ou fraude na consecução da conduta infringente. Inciso 7. Ter o infrator dificultado, embaraçado, burlado ou impedido a ação fiscalizadora e ou a inspeção do responsável técnico do serviço SIMPOA. Artigo 34. Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a implicação da pena considerará aquelas preponderantes. Artigo 35. A pena de advertência será aplicada por escrito ao infrator primário quando em curso em ação ou omissão gravosa, desprovida de má-fé ou dolo. Artigo 36. A pena de multa será aplicada nos casos de reincidência de conduta infringente ou quando houver manifesto dolo ou má-fé. Parágrafo 1º. Considera-se reincidência a nova infração a esta lei, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica, ou pelos sucessores, dentro de 5 anos contados da data em que transitar em julgado administrativamente a decisão condenatória referente à infração anterior. Parágrafo 2º. O montante da multa será estabelecido pela soma dos valores individualmente correspondentes às infrações cometidas e classificadas pela sua gravidade, em conformidade aos preceitos de gradação estabelecidos nesta lei. Artigo 37. Para cálculo das multas será adotada a unidade fiscal municipal ou outro índice de que vier a substituí-la. Parágrafo único. Nenhuma multa poderá ser inferior ao equivalente a 5 UFM. Artigo 38. A pena de multa será aplicada às pessoas físicas ou jurídicas nas seguintes medidas e casos. Inciso 1. De 5 a 10 unidades fiscais nas faltas consideradas levíssimas, quando, a linha A, operarem produtos de origem animal sem a utilização dos equipamentos adequados. A linha B, operarem instalações inadequadas à elaboração higiênica dos produtos de origem animal. A linha C, utilizar equipamentos, materiais ou utensílios de uso proibido no manejo de animais destinados ao abate. A linha D, não dispuserem de dispositivos de registro das temperaturas máxima e mínima nos ambientes refrigerados. A linha E, não conservarem as instalações ou promoverem a limpeza dos equipamentos e utensílios em conformidade às recomendações técnicas e preceitos de higiene definidos pelo SIMPOA. A linha F, não promoverem permanentemente a limpeza das vias de acesso e pátios que integram a área industrial. A linha G, não mantiverem os vestiários sanitários, banheiros, lavatórios permanentes limpos e providos de materiais necessários à adequada higiene de seus usuários. A linha H, não dispuserem aos proprietários e funcionários uniformes limpos ou completos. A linha I, permitirem a deposição de roupas ou objetos pessoais nas áreas de manipulação de alimentos. J,
permitirem o acesso às instalações onde processam alimentos de origem animal de pessoas que, sob o aspecto higiênico, encontram-se inadequadamente trajadas. K. Permitirem o acesso às instalações onde processam os alimentos de origem animal de pessoas portadoras de moléstias infecto-contagiosas ou apresentem ferimentos. L. Permitirem o livre acesso e trânsito nas instalações nas quais processam produtos de origem animal de pessoas estranhas à atividade. M. Não promoverem controle capaz de garantir a higiene pessoal dos trabalhadores que lidam com a matéria-prima ou com os produtos de origem animal processados nas suas instalações. Letra N. Emitirem nas áreas onde se processam os alimentos qualquer ato potencialmente capaz de contaminá-los, tais como comer, fumar, cuspir ou outras práticas anti-higiênicas. Letra O. Não promoverem continuamente nas instalações e áreas circundantes o combate aos insetos, pragas e roedores transmissores de doenças. Letra P. Não promoverem a remoção dos resíduos das atividades desenvolvidas das áreas de manipulação de alimentos e das demais áreas de trabalho. Letra Q. Utilizarem nas áreas de manipulação dos alimentos de procedimentos ou substâncias odorantes ou desodorizantes em qualquer de suas formas. Letra R. Não identificarem através do rótulo, no qual conste conteúdo, finalidade e toxicidade, ou não armazenarem em dependências apartadas ou em armários trancados, praguicidas, solventes ou outros produtos e substâncias tóxicas capazes de contaminar a matéria-prima, alimentos processados e utensílios ou equipamentos utilizados. Letra S. Utilizarem água não potável no interior das instalações. Letra T. Não promoverem a utilização dos dados ou documentos relacionados ao seu registro no serviço SIMPOA. E inciso 2, de 11 a 30 UFM, nas faltas consideradas leves, quando não apresentarem documentação sanitária dos animais de abate. Letra B, não respeitarem o período mínimo de descanso, jejum e dieta hídrica, antecedendo o abate dos animais. C. Não apresentarem a documentação atualizada relacionada à comprovação da saúde de seus funcionários. Letra D. Não promoverem regularmente exames médicos nos trabalhadores que diretamente exerçam atividades capazes de contaminar os alimentos de origem animal manipulado ou processados. Letra E. Não afastarem imediatamente das atividades e instalações os trabalhadores que apresentam lesões ou sintomas de doenças ou infecções, ainda que somente suspeitas capazes de contaminar os alimentos ou materiais utilizados. Letra F. Recepcionarem ou mantiverem em suas instalações matéria-prima ou ingrediente contendo parasitas, micro-organismos patogênicos ou substâncias tóxicas, decompostas ou estranhas e que não possam ser reduzidas a níveis aceitáveis pelos procedimentos normais de classificação, preparação e ou elaboração. Letra G. Utilizarem matérias-primas no processamento dos produtos de origem animal em desacordo às normas e procedimentos técnicos sanitários. Letra H. Não promoverem a limpeza e desinfecção dos equipamentos, utensílios e instalações que mantiverem contato com a matéria-prima ou material contaminado. Letra I. Não adotarem medidas eficazes para evitar a contaminação do material alimentício por contato direto ou indireto das pessoas estranhas, suspeitas ou portadoras de moléstias ou feridas, ou de material ou equipamento impróprios ou contaminados em qualquer fase do processamento. Letra J. Não armazenarem adequadamente nas instalações as matérias-primas, os ingredientes ou os produtos de origem animal acabados, de modo a evitar a deterioração. Letra K. Embalagem indevida, imprópria ou inadequadamente produtos de origem animal. Letra L. Realizarem operações de carga ou descarga dos veículos de transporte suficientemente próprios aos locais de elaboração dos alimentos, assim expondo-os bem com o ar ao risco de contaminação cruzada. Letra M. Transportarem matérias-primas ou produtos de origem animal em veículos desprovidos de instrumentos ou meios que permitam a verificação da adequação da temperatura. Letra N. Transportarem matérias-primas ou produtos de origem animal em veículos desprovidos de instrumentos ou meios que permitam a verificação da adequação da temperatura. Letra O. Transportarem produtos de origem animal em veículos não apropriados ao seu tipo, à sua higiene e conservação. Letra P. Transportarem produtos de origem animal, excepcionado o leite a granel, provenientes de estabelecimentos com inspeção permanente, acompanhados de certificado sanitário visado pelo médico
veterinário pela sua inspeção. Letra Q. Transportarem produtos de origem animal embalados, acondicionados ou rotulados em desacordo com as orientações do serviço SINPOA. Não cumprirem os prazos fixados pelo responsável técnico do SINPOA e servidor público dos órgãos competentes à inspeção ou fiscalização dos produtos de origem animal e relacionados à adoção ou implantação de medidas e procedimentos para o saneamento das irregularidades apuradas. Utilizarem as instalações, equipamentos ou utensílio para outros fins que não aqueles previamente estabelecidos ou acordados com o SINPOA. Permitirem que funcionários sem uniformes ou com uniforme sujo ou incompleto trabalhem com produtos de origem animal, permitirem o acesso de animais domésticos aos locais onde se encontram as matérias-primas ou invase, alimentos terminados ou a qualquer dependência na qual se processam os alimentos ou produtos de origem animal. Permitirem o livre acesso de pragas, insetos, roedores às instalações onde se processam os produtos de origem animal. Manipularem ou permitirem a manipulação de resíduo de forma potencialmente capaz de contaminar os alimentos e produtos de origem animal, beneficiados ou não. Letra X. Não realizarem o tratamento das águas servidas nos termos aprovados pelo órgão competente. Inciso 3, de 31 a 60 UFM. Nas faltas consideradas médias, quando a linha A, reutilizarem ou reaproveitarem ou promoverem segundo uso de embalagens para condicionar produtos de origem animal. Letra B, não mantiverem à disposição da inspeção ou fiscalização por um período superior ao da duração mínima do alimento os resultados de análises físico-químicas ou bacteriológicas ou qualquer outros registros relacionados à elaboração, produção, armazenamento ou manutenção e distribuição adequada e higiênica da matéria-prima, dos ingredientes ou dos produtos de origem animal. Letra C. Não dispuserem instrumentos, equipamentos ou meios necessários à realização dos exames que assegurem a qualidade dos produtos de origem animal ou que não promovem inadequado a fabricação de produtos de origem animal. Letra D. Utilizarem matérias-primas não inspecionadas ou qualquer outro produto ou ingrediente inadequado à fabricação de produtos de origem animal. Letra E. Realizarem comércio intermunicipal de produtos de origem animal registrados no SINPOA. Letra F. Comercializarem produtos de origem animal providos de rótulos inadequados ou nos quais não constam todas as informações exigidas pelo SINPOA. Letra G. Empregarem processos de abate não autorizados pelo SINPOA. Letra H. Não encaminharem no prazo determinados relatórios, mapas ou outro documento solicitado pelo SINPOA e relacionados à sanidade ou preservação da saúde pública. Letra I. Promoverem medidas de erradicação de pragas, roedores e insetos nas dependências industriais através do uso não autorizado ou não supervisionado de produto ou agente químico ou biológico. Letra J. Impedirem dificuldade ou embaraçarem por qualquer meio ou forma as ações de inspeção e fiscalização do responsável técnico do serviço, servidor público, integrantes de órgãos competentes ou profissionais legitimados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ao desempenho das atividades de que trata essa lei e normas complementares. Inciso 4. De 61 a 90 UFM nas faltas consideradas graves, quando promoverem sem prévia autorização do SINPOA a ampliação, reforma ou construção nas instalações ou na área industrial capazes de interferir na higiene ou qualidade da matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos de origem animal ou produtos acabados. Letra B. Abaterem animais na ausência do médico veterinário responsável pela inspeção ou sem a sua autorização. Letra C. Comercializarem produtos de origem animal desprovidos de rótulos. Letra D. Não notificarem imediatamente ao SINPOA da existência, ainda que suspeite de interesse à preservação da saúde pública ou à defesa sanitária nos animais destinados ao abate ou à produção de matérias-primas. Letra E. Não sacrificarem animais condenados na inspeção ante-mortem ou não promoverem a devida destinação das carcaças e suas partes condenadas. Letra F. Não darem a devida destinação aos produtos condenados. Letra G. Fizerem o uso desautorizado de embalagens, carimbos ou rótulos de estabelecimentos registrados no SINPOA. Inciso 5. De 91 a 120 UFM nas faltas consideradas gravíssimas, quando a. Adulterarem, fraudarem, falsificarem matéria-prima, produtos de origem animal ou matérias de ingredientes a eles acrescidos, bem como rótulos embalados ou carimbos.
Letra B, transportarem ou comercializarem carcaças desprovidas do carimbo oficial da inspeção. C, cederem rótulo, embalagens ou carimbo de estabelecimento registrado a terceiros sem autorização do SIMPOA. Letra D, desenvolverem sem autorização do SIMPOA atividades nas quais estão suspensos ou interditados. Letra E, utilizarem sem autorização do SIMPOA máquinas, equipamentos ou utensílios interditados. Letra F, utilizarem ou derem destinação diversa da determinada pelo SIMPOA aos produtos de origem animal, matéria-prima ou qualquer outro componente interditado, apreendido ou condenado, utilizado na fabricação ou beneficiado. Letra G, desenvolverem atividades diversas de sua classificação de registro no SIMPOA. Letra H, envolverem comprovadas condutas tipificadas no Código Penal, como desacato, resistência ou corrupção. Parágrafo 1º, quando a mesma conduta infringente for passível de multa em mais de um dispositivo desse regulamento, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em relação ao mais genérico. Parágrafo 2º, o SIMPOA poderá enquadrar o infrator nos diferentes grupos de infrações observada a natureza e gravidade, condutas ou procedimentos considerados infringentes às disposições de sua legislação. Artigo 39. O infrator condenado à pena de multa deverá recolhê-la no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado na esfera administrativa da decisão condenatória. Parágrafo único. O infrator que deixar de recolher a multa devida será inscrito na dívida ativa do município para consequente execução na forma da lei. Artigo 40. A pena de apreensão dos produtos de origem animal nas ações de inspeção e fiscalização de que trata esta lei será aplicada quando: inciso 1. Forem clandestinos ou comprovadamente impróprios para o consumo, forem suspeitos de serem impróprios ao consumo por apresentarem danificados por umidade ou fermentação, infestados parasitas ou com indícios de ação de insetos e roedores, rançosos, mofados ou bolorentos, com características físicas ou organolépticas anormais, contendo sujidades internas, externas ou qualquer evidência de descuido e falta de higiene na manipulação, elaboração e preparo, conservação ou acondicionamento. Inciso 3. Apresentarem-se adulterados, fraudados ou falsificados. Contiver indícios ou suspeitas de substâncias nocivas à saúde ou uso ilegal. Inciso 5. Estiverem sendo transportados fora das condições exigidas. E 6. Apresentarem-se com data de sua validade vencida. Em sendo, parágrafo 1º, a apreensão dos produtos de origem animal determinada em decisão pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente ou efetivada em caráter cautelar, visando a preservação da incolumidade pública, o responsável técnico do SIMPOA deverá lavrar auto de apreensão em 3 vias nele consignado. Inciso 1. A identificação do proprietário ou responsável pelos produtos de origem animal apreendidos. Inciso 2. A data, horário e local da apreensão. Inciso 3. A descrição detalhada dos produtos de origem animal apreendidos, especificando a sua quantidade, peso, volume. B. Sua espécie, variedade ou tipo. Inciso 4. O motivo e, caso for, a urgência sanitária da apreensão. Inciso 5, os dispositivos legais ou regulamentares que motivaram a sua apreensão. Inciso 6, a assinatura do proprietário ou responsável, o qual, na sua recusa, a identificação e firma de 2 testemunhas. Inciso 7, a identificação e assinatura do emitente do auto de apreensão. Parágrafo 2º. O responsável técnico do SIMPOA, após proceder à apreensão, deverá: 2 pontos. Inciso 1, nomear fiel depositário, caso os produtos de origem animal não sejam de alto risco, e o proprietário ou responsável indicar o local ao seu adequado armazenamento e conservação. Inciso 2, promover a condenação e destruição dos produtos de origem animal, observado o disposto no artigo 31, quando: a. Sua precariedade higiênico-sanitária contraindicar ou impossibilitar a adequada manutenção ou expuser o risco direto ou indireto à incolumidade pública. B. Os produtos de origem animal forem de alto risco e o proprietário ou responsável não providenciar um local ao seu adequado armazenamento ou conservação. Letra C. O proprietário ou responsável recusar a indicação ou não indicar um fiel depositário para a guarda dos produtos de origem animais apreendidos até a conclusiva apuração de seu estado higiênico, sanitário ou termo de processo administrativo. Parágrafo 3º. O SIMPOA poderá nomear fiel depositário para a guarda dos produtos de origem animal apreendidos, avaliados as circunstâncias e condições da sua manutenção, até a conclusiva apuração de seu estado higiênico, sanitário ou termo do processo administrativo.
Artigo 41. Nos casos de apreensão, independentemente da cominação de outras penalidades, quanto à destinação dos produtos de origem animal apreendidos, o responsável técnico do SIMPOA, após a inspeção, poderá: inciso 1. Autorizar o aproveitamento condicional para a alimentação humana ou animal, caso possível, ao rebeneficiamento dos produtos, matérias-primas ou afins. Inciso 2. Autorizar o seu aproveitamento para fins não comestíveis, caso não implique na exposição da incolumidade pública a risco. Inciso 3. Nos demais casos, determinar sua condenação e destruição. Parágrafo único. O rebeneficiamento ou aproveitamento para outros fins não comestíveis dos produtos de origem animal apreendidos deverá ser efetuado sob assistência do serviço SIMPOA. Artigo 42. O proprietário ou responsável pelos produtos de origem animal apreendidos às suas expensas e no prazo máximo de 24 horas da apreensão, poderá solicitar ao SIMPOA a realização de exames ou a nova inspeção para comprovar que sua utilização ou consumo não expõe a risco à saúde pública. Parágrafo 1º. Comprovada a não exposição a risco de saúde pública, os produtos de origem animal apreendidos deverão ser liberados ao proprietário ou responsável, lavrando o responsável técnico do SIMPOA o documento fiscal nele fazendo constar, havendo as condições da liberação. A liberação dos produtos de origem animal não exime o seu proprietário ou responsável da atuação ou aplicação de outras penalidades. Senhor presidente, com licença, preciso tomar água. Retomando a leitura. Parágrafo 2º. A liberação dos produtos de origem animal não exime o seu proprietário responsável da atuação ou aplicação de outras penalidades. Artigo 43. As despesas ou ônus advindos da retenção, apreensão ou inutilização, destruição, condenação ou rebeneficiamento dos produtos de origem animal irregulares cabem aos seus produtores ou responsáveis, a eles não assistindo direito a qualquer indenização, mantendo sujeitos às penalidades previstas nesta lei. Artigo 44. São consideradas adulterações, atos, procedimentos ou processos que: inciso 1. Utilizarem matéria-prima alterada ou impura na fabricação de produtos de origem animal. Inciso 2. Adicionarem sem prévia autorização do órgão competente substâncias de qualquer qualidade, tipo ou espécie na composição normal do produto, e não indiquem esta condição nos rótulos, embalagens ou recipientes. Artigo 45. Serão consideradas fraudes, atos, procedimentos ou processos que artificiosamente: inciso 1. Modifiquem, desfigurem ou deformem, ocultando, disfarçando ou dissimulando as características da matéria-prima ou dos produtos de origem animal, com o fim de adequá-los às especificações de saúde vigentes ou pelo responsável técnico do SIMPOA. Inciso 2. Façam uso não autorizado da chancela oficial. Inciso 3. Substituam um ou mais elementos por outros, com o fim de elevar o volume ou pesos dos produtos de origem animal, ou em detrimento de sua composição normal ou seu valor nutritivo. Alterem no todo em qualquer parte as especificações postas nos rótulos, embalagens ou recipientes, tornando-as indevidas ou coincidentes com o produto de matéria-prima. Inciso 5. Objetivem a conservação do produto, matéria-prima ou elementos constituintes pelo uso de suas substâncias proibidas. Inciso 6. Consistam de operações de manipulação ou elaboração visando estabelecer a falsa impressão à matéria-prima ou produto de origem animal. Artigo 46. São consideradas falsificações, atos ou procedimentos ou processos que constituam processos especiais, conforme caracteres ou rotulagem de privilégio ou exclusividade de outrem,
utilizados sem autorização dos seus legítimos proprietários, na elaboração, preparação ou exposição ao consumo de produtos de origem animal. Inciso 2, utilizem denominações diferentes das previstas nessa lei ou sem fórmulas aprovadas. Artigo 47, a pena de condenação ou destruição dos produtos de origem animal, além dos casos previstos nessa lei, será aplicada quando: inciso 1, forem comprovadamente impróprios ao consumo humano ou animal, não passíveis de qualquer aproveitamento ou rebeneficiamento. Inciso 2, não forem tempestivamente efetivadas as medidas de inspeção e ou fiscalização determinadas pela autoridade administrativa competente, objetivando remover o risco à incolumidade pública implicada no seu consumo ou não destruição. Parágrafo 1º. Em sendo a condenação ou destruição de produtos de origem animal determinados em decisão do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, ou efetivada em caráter cautelar, visando a preservação da incolumidade pública, o responsável técnico do SIMPOA deverá lavrar o auto de condenação ou destruição em 3 vias, nele consignado: inciso 1, a identificação do proprietário ou responsável pelos produtos de origem animal condenados. Inciso 2, a data, horário, local da condenação ou destruição. Inciso 3, a descrição detalhada dos produtos de origem animal condenados ou destruídos, especificando sua quantidade, peso, volume, sua espécie, variedade ou tipo, o motivo e, caso for a urgência sanitária da condenação ou destruição, os dispositivos legais ou regulamentares que motivam a condenação ou destruição, o método, meio ou agentes a serem empregados na destruição. Inciso 7, a assinatura do proprietário responsável na recusa à identificação de firma de 2 testemunhas. E inciso 8, a identificação e assinatura do emitente do auto de condenação ou destruição. Parágrafo 2º. A destruição dos produtos de origem animal deverá ser efetuada na presença de 2 testemunhas, devendo o responsável técnico do SIMPOA identificá-las no próprio auto de condenação ou destruição. Artigo 48. A suspensão das atividades poderá ser aplicada quando a irregularidade ocorrer em procedimento ou processo no qual o proprietário ou responsável pelo estabelecimento for orientado por agente de órgão competente, relacionado à produção, preparação, transformação, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, rotulagem, armazenamento de produtos de origem animal ou matérias-primas, o que envolva risco de ou ameaça de natureza higiênico-sanitária. Parágrafo 1º. Para a aplicação da medida descrita no caput desse artigo, é necessária a comprovação do antecedente de orientação por agente competente ao proprietário ou responsável pelo estabelecimento relacionado à irregularidade não sanada. Parágrafo 2º. Em sendo a suspensão das atividades determinada em decisão do secretário de Agricultura e Meio Ambiente ou efetivada em caráter cautelar, visando a preservação da incolumidade pública, o responsável técnico do SIMPOA deverá lavrar o auto de suspensão das atividades em 3 vias, nele consignado. Inciso 1, a identificação do proprietário ou responsável, a data, horário, local de suspensão das atividades. Inciso 3, os motivos e, caso for a urgência sanitária de suspensão. Inciso 4, os dispositivos legais ou regulamentares que motivaram a suspensão. Inciso 5, a descrição detalhada da atividade suspensa. Inciso 6, a descrição dos respectivos equipamentos, utensílios, matérias nele relacionadas, especificando quantidade, espécie, variedade ou tipo, marca, fabricante, potência, entre outras informações que os individuam, função ou finalidade, método de identificação do meio empregado na suspensão. Inciso 8, os prazos e as medidas a serem promovidas pelo proprietário ou responsável para a revogação ou suspensão. Inciso 10, a advertência das penalidades previstas caso desobedeça à suspensão. Inciso 10, a assinatura do proprietário ou responsável na sua recusa à identificação em firma de 2 testemunhas. Inciso 11, a identificação e assinatura do emitente do auto de suspensão das atividades. Parágrafo 3º. A revogação da suspensão será efetivada pelo responsável técnico do SIMPOA através de termo de visita circunstanciado e está condicionado ao comprovado saneamento das irregularidades que ensejaram a medida administrativa. Parágrafo 4º.
A revogação da suspensão não as exime, seu proprietário ou responsável, na autuação ou aplicação de outras penalidades. Artigo 49. A suspensão das atividades deverá ser aplicada independente da prévia orientação, quando a irregularidade consistir em atos ou processos relacionados à adulteração, fraude e falsificação do produto ou matérias ou afins. Artigo 50. A pena de interdição parcial do estabelecimento será aplicada quando a infração decorrer de reincidência em conduta que importe em iminente ou presente risco à saúde pública ou ameaça de natureza higiênico-sanitária. Parágrafo 1º. A interdição deve restringir-se às atividades ou procedimentos respectivos, equipamentos, materiais e utensílios, cuja operação ou uso exponha a risco à saúde pública. Parágrafo 2º. A pena de interdição parcial do estabelecimento será efetivada pelo responsável técnico do SIMPOA, que deverá lavrar auto de interdição parcial do estabelecimento em 3 vias nele consignado: identificação do proprietário ou responsável, data, horário, local e interdição parcial do estabelecimento, motivos expostos na decisão que determinaram a interdição parcial. E 4. Os dispositivos legais ou regulamentares que motivaram a interdição parcial. 5. Descrição detalhada das atividades parcialmente interditadas. 6. A descrição dos respectivos equipamentos, utensílios ou matérias a elas relacionados, especificando: a linha A, quantidade; B, espécie, variedade ou tipo; C, marca do fabricante, potência, entre outras informações que o individuam; D, função, finalidade. 7. Método e identificação do meio empregado para interdição parcial. 8. Prazos e providências saneadoras determinadas pelo SIMPOA a serem promovidas pelo proprietário ou responsável para a revogação da medida administrativa. 9. A advertência das penalidades previstas caso desobedeça a interdição parcial. 10. A assinatura do proprietário ou responsável, a sua recusa, a identificação de firma de 2 testemunhas. 11. A identificação e assinatura do emitente do auto de interdição parcial do estabelecimento. Parágrafo 3º. A desinterdição do estabelecimento não exime do seu proprietário responsável da atuação de outras penalidades. Artigo 51. A desinterdição das atividades e equipamentos, materiais ou utensílios a elas correlatos serão efetivados após o atendimento das seguintes condições cumulativas. Inciso 1. Requerimento do interessado dirigido à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no qual se obrigue a ajustar-se às exigências e sanear as irregularidades que motivaram a interdição. Inciso 2. Aprovação prévia pelo responsável técnico do SIMPOA afirmada em termo de visita circunstanciado, certificando a correção das irregularidades. Artigo 52. A pena de interdição total do estabelecimento será aplicada quando a irregularidade relacionar-se às atividades ou processos que importem em presente risco à saúde pública ou ameaça de natureza higiênico-sanitária, acrescida de pelo menos uma das seguintes circunstâncias: estabelecimento não registrado no órgão de inspeção em saúde competentes. Inciso 2. Comprovado o descumprimento das determinações de inspeção ou fiscalização do SIMPOA ou agentes a seu serviço relacionados ao saneamento ou afastamento do risco de ameaça à saúde pública. Inciso 3. Desenvolvimento desautorizado de atividade ou processo de operação de equipamento, material ou utensílio suspenso ou parcialmente interditado pelo serviço SIMPOA. Parágrafo 1º. Em sendo a pena de interdição total do estabelecimento determinada em decisão pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente ou efetivada em caráter cautelar visando a preservação da incolumidade pública, o responsável técnico do serviço deverá lavrar auto de interdição total do estabelecimento em 3 vias, consignando: a identificação do proprietário responsável, data, horário, local da interdição local do estabelecimento, motivos que fundamentam a interdição total, dispositivos regulamentares que motivam a interdição total, o método de identificação do meio empregado para a interdição total, os prazos e as providências saneadoras determinadas pelo SIMPOA a serem promovidas pelo proprietário ou responsável para a revogação da interdição total, a advertência das penalidades previstas caso desobedeça à interdição total, a assinatura do proprietário ou responsável ou sua recusa à identificação e firma de 2 testemunhas, e 9. A identificação e assinatura do emitente do auto de interdição total do estabelecimento. A desinterdição do estabelecimento não exime seu proprietário ou responsável da atuação ou aplicação de outras penalidades. Artigo 53.
A desinterdição total ou parcial do estabelecimento será efetivada após o atendimento das seguintes condições cumulativas. Inciso 1, requerimento do interessado dirigido ao secretário de Agricultura e Meio Ambiente, no qual se obrigue a ajustar-se às exigências e sanear as irregularidades que motivam a interdição. Inciso 2, aprovação prévia pelo médico veterinário firmada em termo de visita circunstanciado certificando a correção das irregularidades. Artigo 54, a pena de cancelamento do registro de estabelecimento do SIMPOA será aplicada na ocorrência de uma das seguintes circunstâncias. Inciso 1, resulte apurada e comprovada em regular processo administrativo que garanta ampla defesa e específica inspeção realizada por autoridade competente. A impossibilidade do estabelecimento permanecer em funcionamento sem expor a risco à incolumidade pública. Funcionamento desautorizado do estabelecimento regularmente interditado pelo SIMPOA. Capítulo 3. Seção 1 do Processo Administrativo Fiscal. Artigo 55. A apuração de infração à legislação sanitária animal e a aplicação das respectivas multas será procedida através do processo administrativo fiscal, tendo as folhas numeradas e rubricadas e as peças que o compõem dispostas na ordem em que forem juntadas. Artigo 56. O processo administrativo tem início e se formaliza da data em que o autuado integrar a instância com impugnação ou, na sua falta, ao término do prazo para sua apresentação. Parágrafo 1º. A impugnação apresenta tempestivamente contra a notificação do auto de infração. Terá efeito suspensivo da cobrança e da penalidade que constitui objeto dos mesmos notificação ou auto de infração. A impugnação apresentada tempestivamente supra eventual omissão ou defeito de intimação. Parágrafo 3º. Não sendo cumprida ou não sendo impugnada a infração, será declarada a revelia do autuado. Artigo 57. O contribuinte notificado ou autuado que discordar da notificação do auto de infração poderá impugnar a exigência fiscal no prazo de 30 dias contados da data da notificação através da petição dirigida ao secretário de Agricultura do Meio Ambiente, alegando de uma só vez toda a matéria que reputar necessária, instruindo-a com os documentos comprobatórios das razões apresentadas. Artigo 58. A impugnação obrigatoriamente conterá qualificação, endereço e inscrição municipal do contribuinte impugnante, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, pedido com suas especificações e o inciso 4, as provas em que se pretenda demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Parágrafo único. Em qualquer fase do processo é assegurado ao autuado o direito de vista ao processo na repartição onde tramitar o feito. Artigo 59. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, recebida a petição de impugnação, encaminhará ao responsável técnico do SIMPOA para que, no prazo de 10 dias úteis contados do recebimento, informar e pronunciar-se quanto à procedência ou não da defesa. Artigo 60. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, a requerimento do impugnante ou de ofício, poderá determinar a realização de diligências, requisitar documentos ou solicitar informações que julgar necessárias ao esclarecimento das circunstâncias discutidas no processo. Artigo 61. Antes de proferir a decisão, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente encaminhará o processo à Procuradoria Jurídica do município para apresentação de parecer jurídico. Artigo 62. Contestada a impugnação, concluídas as eventuais diligências e produzidas provas, ou ainda ocorrendo a preempção ou preclusão do direito de defesa, o processo será encaminhado ao secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o qual proferirá a sua decisão no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo único. A decisão conterá relatório resumido do processo, com fundamentação legal, conclusão e a ordem de intimação. Da decisão proferida pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, caberá recurso voluntário ao prefeito municipal no prazo de 30 dias contados a partir da intimação. Artigo 64. É vedada a inclusão de recursos referentes a decisões diversas no mesmo processo, mesmo que se trate em mesmo assunto e alcance o mesmo sujeito passivo, salvo quando proferidas em um único processo administrativo. Da execução das decisões fiscais. Artigo 65. A decisão definitiva será cumprida. Inciso 1. Intimação do contribuinte para que no prazo de 10 dias efetuar o cumprimento da penalidade aplicada. 2. Pela intimação do contribuinte para vir e receber a importância recolhida indevidamente como tributo ou multa. 3. Pela liberação dos bens, mercadorias ou documentos apreendidos e depositados ou pela restituição do produto de sua venda, se houver ocorrido a alienação conforme previsto nesta lei.
Inciso 4, pela imediata inscrição individativa e a emissão de certidão de crédito para execução fiscal. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 66. Os prazos fixados na legislação municipal serão contínuos, excluindo-se a sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Artigo 67. Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal da repartição em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato. Parágrafo único. Não ocorrendo a hipótese prevista nesse artigo, o início ou fim do prazo será transferido ou prorrogado para o primeiro dia útil de expediente normal, imediatamente seguinte ao anteriormente estabelecido. Artigo 68. O produto das multas decorrentes dessa lei será recolhido à Receita Tributária do município, onde poderá ser usado para equipar, estruturar e custear as atividades do Serviço de Inspeção Municipal em Produtos de Origem Animal e de Educação Sanitária no município de Piên. E artigo 69, caberá ao chefe do Executivo Municipal a regulamentação da inspeção e fiscalização dos produtos e alimentos de origem animal não compreendidos por esta lei, mediante proposta prévia do SINPOA. Artigo 70, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeito Municipal Maicon Groskopf. Encerrada a leitura. Em anexo, o anexo 1, para quem quiser consultar. Leitura e apresentação do projeto de lei número 006/2021, autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 006/2021, projeto de lei 006/2021. A Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores. Com o presente tenho o dever de encaminhar a apreciação desse Poder Legislativo o projeto de lei número 006/2021, que dispõe sobre a ratificação, nos termos da Lei Federal 11.107 de 2005 e seu Decreto Federal Regulamentador 6.017 de 2007, do Protocolo de Intenções, firmado entre os municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público, relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. O recrudescimento dos casos de Covid-19 em todo o território nacional tem preocupado prefeituras e prefeitos de prefeitas e prefeitos de todo o país. A justificativa do envio do presente projeto de lei a esta Igreja Casa Legislativa se dá nesse cenário desalentador que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos pares desta Câmara. Há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área de saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e a renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar que o Programa Nacional de Imunizações, chamado PNI, instituído em 1973, explicita que a aquisição de vacinas é de competência legal e administrativa do governo federal. O tema da aquisição de vacinas foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, o STF. Com efeito, na ação direta de descumprimento de preceito fundamental, número 770, ajuizada pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o STF enfrentou a questão da competência para aquisição de vacinas para combate à pandemia. A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade em 24 de fevereiro de 2021 que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas, nos casos de descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo Governo Federal e insuficiência de doses para a imunização da população brasileira. E na mesma linha da decisão proferida pelo STF, motivadora dessa iniciativa, o Congresso Nacional aprovou no dia 2 de março de 2021 o projeto de lei 534 de 2021, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros. Nesse contexto, a Frente Nacional de Prefeitos
entidade suprapartidária e de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição do consórcio público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. E, diante disso, e zelosa da plena segurança jurídica de que se reveste a medida, a Frente Nacional dos Prefeitos lidera e apoia tecnicamente a formatação de consórcio público de abrangência nacional, ora levada à apreciação de vossas senhorias. A iniciativa, que conta com a manifestação de interesse de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, dados registrados até às 12 horas do dia 5 de março de 2021, tem a finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos e equipamentos e insumos que sejam necessários aos interesses e para os serviços públicos municipais de saúde. Com a missão, e no caso necessário, de adquirir imunizações complementares ao PNI, o consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Assim, representa uma concertação federativa que favorecerá a todos, já que quanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. Ademais, esse consórcio é efetivamente um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando vantajosidade nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais ou prazos. Trata-se de um instrumento legal, amparado na Lei Federal 11.107 de 2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações a que as compras em menor escala estariam sujeitas. Além disso, o fato do município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, reforça. Na medida em que reúne grande número de municípios, que representam uma parcela considerável da população nacional, o consórcio ora instituído fortalece o poder local, oportuniza acesso e imagem robusta nas relações internacionais fundamentais para as negociações de vacinas, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação do presente consórcio é a de colaboração entre os entes federativos. A Frente Nacional, que estimula as centenas de cidades brasileiras que manifestaram interesse formal em aderir ao consórcio, aposta em um federalismo cada vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar que o consórcio também não compete ou se sobrepõe ao papel das entidades de representação política na federação, tais como as associações de municípios e micro-regionais, regionais e nacionais. Instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas distintas e independentes. Há que se destacar que os recursos para a compra dos indispensáveis itens a que se propõe o consórcio podem vir de diversas fontes, dentre elas recursos municipais, repasses das verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. O consórcio público, que será constituído a partir do presente protocolo de intenções, está em sintonia com a Lei Federal 11.107 e seu decreto federal regulamentador. A partir da ratificação do protocolo de intenções, surgirá nova pessoa jurídica de direito público com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivaram sua criação, sendo certo que o consórcio irá submeter a todos os princípios que regem a ação administrativa do Estado, como, por exemplo, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse projeto também garante, como dever ser, o pleno controle externo das atividades desenvolvidas pelo consórcio e obediência às normas de direito financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que trata de uma iniciativa de vulto e inédita no país, ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento de um problema iminente, que é de todos, a escassez de vacinas para a imunização em massa da população, e a médio e longo prazos de outros insumos.
contando com a aprovação desta egrégia Casa Legislativa em regime de urgência, renovo meus préstimos de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de março de 2021, Prefeito Municipal Michael Groskopf. Leitura do projeto de lei 006, de 12 de março de 2021. Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. A Câmara Municipal de Pinhém, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal 11.107 de 2005 e seu Decreto Federal Regulamentador 6.017 de 2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 2º. O protocolo de intenções, após a sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 3º. Consórcio que ora se ratifica terá personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para os fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E artigo 6º. Revogam-se disposições em contrário. Pinhém, Paraná, março de 2021, Prefeito Municipal Michael Groskopf. Leitura e apresentação do projeto de lei número 007/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem de número 007 de 2021. Projeto de lei 007 de 2021. Senhora e senhores vereadores, como presente tenho o dever de encaminhar a apreciação desse Poder Legislativo o projeto de lei 007 de 2021, que altera a redação da Lei Municipal 941 de 18 de abril de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. A propositura ora apresentada visa adequar a legislação municipal ao contido na Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, contando com a aprovação desta egrégia Casa Legislativa em regime de urgência, renovo meus préstimos de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, Prefeito Michael Groskopf. Leitura do projeto de lei 007 de 12 de março de 2021. Altera a Lei 941 de 18 de abril de 2007. A Câmara Municipal de Pinhém, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 2º da Lei 941 de 18 de abril de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho a que se refere o artigo 1º é constituído por 14 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados. Inciso 1. 2 representantes do Executivo Municipal, sendo um da Secretaria Municipal de Educação. Inciso 2. 1 representante dos professores da Educação Básica Pública. Inciso 3. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. 4. 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. 5. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. 6. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 7. 1 representante do Conselho Municipal de Educação. 8. 1 representante do Conselho Tutelar, indicado por seus pares. Inciso 9. 2 representantes de organizações da sociedade civil. Inciso 10. 1 representante das escolas do campo. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 941, de 18 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º. Os membros titulares que serão indicados pelo conjunto dos estabelecimentos farão o processo eletivo organizado para a escolha do presidente.
O inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 941, de 18 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 4º. Inciso 1. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais. Nova redação. Artigo 4º. O artigo 2º da Lei 941, de 18 de abril de 2007, passa a vigorar acrescido dos parágrafos 5º, 6º e 7º com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Parágrafo 6º. O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião de colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do fundo do âmbito do município. Parágrafo 7º. As organizações da sociedade civil a que se refere o artigo. Inciso 1 são as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos nos termos da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. 2. Desenvolve atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. 3. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano, contado da data de publicação em edital. Inciso 4. Desenvolve atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. E 5. Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Artigo 5º. O artigo 4º da Lei 941, de 18 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescidos os parágrafos 1º e 2º. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. E parágrafo 1º. O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a data de 31 de dezembro de 2022, sendo um mandato para a regularização da nova lei. Parágrafo 2º. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, o mandato será de 4 anos, sendo vedada a reeleição. Artigo 6º. Os incisos 4 e 5 do artigo 5º da Lei 941, de abril de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O inciso 4. Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do fundo que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo e Municipal. Inciso 5. Aos conselhos incumbe também acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Nova redação. Artigo 7º. O artigo 5º da Lei 941 passa a vigorar acrescido do inciso 6, com a seguinte redação. Inciso 6. Outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça. Artigo 8º. O parágrafo único do artigo 6º da Lei 941, de 18 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único do artigo 6º. Está impedido de ocupar a presidência e vice-presidência o conselheiro designado nos termos do artigo 2º, inciso 1 desta lei. Nova redação. Artigo 9º. O caput do artigo 9º da Lei 941 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas trimestralmente com a presença da maioria de seus membros e, extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Nova redação. Artigo 10. O artigo 11 da Lei 941 passa a vigorar acrescido do inciso 5, com a seguinte redação. Inciso 5 do artigo 11. Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 11. O artigo 13 da Lei 941 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos incisos 3 e 4. Artigo 13. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, inciso 1, apresentar ao Poder Legislativo local
aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Inciso 2, por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a: inciso A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com os recursos do fundo. Letra B, folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. A linha C. Os documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que são contempladas com recursos do Fundeb. A linha D. Outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. Inciso 4. Realizar visitas em inspetorias in loco para verificar desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. A linha B. Adequação do serviço de transporte escolar. A linha C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo. Em artigo 12, a Lei 941, de 18 de abril de 2007, passa a vigorar acrescido do artigo 13A, com a seguinte redação. Artigo 13A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão em sítio da internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que se trata esta lei, incluídos: inciso 1, nomes dos conselheiros, das entidades ou segmentos que representam. Inciso 2, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho. Inciso 3, atas de reuniões. Inciso 4, relatórios e pareceres. Inciso 5, outros documentos produzidos pelo conselho. Artigo 13, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Piém, Paraná, março de 2021, Prefeito Municipal Maicon Grosskopf. Nesse momento, passamos para a palavra livre. Hoje, senhores vereadores e vereadora, eu vou ceder apenas uma vez. Então, quem tiver de fazer uso da palavra, que eu não vou ceder réplica hoje, que vamos ter uma sessão extraordinária, pois devemos aprovar hoje esses dois últimos projetos ainda, que é o 6 e o 7. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra. Eu gostaria de agradecer ao prefeito que hoje nos chamou para uma reunião onde nós discutimos alguns assuntos referentes ao decreto municipal que ele vai apresentar amanhã, né, que passa a vigorar a partir de amanhã. Nós conversamos longamente a respeito dessa questão que nós vamos aprovar o projeto hoje das vacinas e foi refalado, né, porque a gente já está numa situação que a gente já sabe que isso já não é mais novidade para ninguém, sobre algumas condutas que a gente precisa reavaliar e chamar a população e todos nós, assim, tirar essa ideia, infelizmente, inverídica de naturalidade frente à pandemia, né? Então, a gente vem aí de uma situação difícil, onde nós todos já estamos cansados, mas, infelizmente, o vírus ainda não, e, infelizmente, por esse motivo, nós vamos precisar tomar medidas mais drásticas a partir de agora, com o intuito de realmente cuidar da saúde da população. Então, nós, vereadores todos, estivemos lá, todos falando a mesma linguagem. Foi uma reunião muito produtiva, muito proveitosa, e eu acho que assim, com essa união, a gente vai poder trazer para a Piém o que realmente ela precisa nesse momento, que é proteção e segurança frente a essa pandemia. Obrigada, presidente.
Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 23 de março de 2021, às 19 horas. Um intervalinho de 5 minutos, retornamos para a extraordinária. Gastou a garganta, doutor? Eu não me toquei que era tanto, você não tinha falado. Fazer o negócio.